Vamos lá. Questãozinha que a gente fala sobre poliedros e sobre prismas, tá? Então, vamos lá. Primeira questãozinha, deixa eu colocar aqui o WhatsApp aqui no silencioso, porque senão ele vai chegar e vai ficar todo tempo perturbando. Eu vou ficar, às vezes, mudo, eu estou falando e paro, porque o pessoal fica chegando, aí eu tenho que terminar, acabar o raciocínio e botar o pessoal para dentro, porque senão o pessoal pensa que eu não estou querendo colocar porque não quer. Vamos nós. Tá aí, como eu disse, né? Poliedros e prismas. Algumas dúvidas, né? Elas têm uma certa, digamos assim, justificativa, outras não. Por quê? Porque é, é algum detalhe, alguma besteirinha que está vacilando, tá? Então, rapidinho vai tirar essa dúvida. A primeira questão que a gente vai trabalhar é a questão de número 11 da lista 30. Pessoal, a questão 5 da lista 30 e a questão 30 da lista 31. Vocês podem abandonar essas duas questões, tá? A questão 5 da lista 30 e a questão 30 da lista 31. Ela está fora do nosso raciocínio, tá? Então vamos lá, primeira questão. O poliedro convexo tem 8 vértices e apenas faces triangulares e quadrangulares. O número de faces triangulares é o quádruplo das quadrangulares. O número de arestas desse poliedro pessoal, quando a gente está trabalhando com poliedros, a gente tem que lembrar uma coisa: não tem condições da gente trabalhar com poliedros sem trabalhar com a relação de Euler. Então, quando eu trabalho com a relação de Euler, eu tenho V menos A mais F. Isso vai ser igual a quanto? Igual a 2. Onde V é a quantidade de vértices, A a quantidade de arestas, e F a quantidade de faces. O que é que o cara está dizendo? Por mais que você não queira cumprir o protocolo do jeito que eu faço, preste atenção, tá? Eu sempre faço do mesmo jeito. Porque o que não entra, né, digamos assim, pela inteligência do alexandrino, entra na prática. Toda a vida eu fui assim. Meu irmão, o professor está fazendo assim. Eu não sei por que ele está fazendo assim, mas eu confio nele. Ele não vai me ensinar uma coisa errada. Então, se ele está fazendo assim, bicho, eu vou fazer exatamente do jeito que ele está fazendo. Eu não sei nem por quê, mas vou fazer. Uma hora eu entendo. E assim, muitas vezes, eu, como aluno, conseguia entender depois que o conteúdo terminava, eu ia fazer exercício, eu conseguia entender algumas coisas. Então, o que foi que eu fiz? Sempre eu escrevo o tipo de face e a quantidade. Sempre faço isso, tá? Esse bicho aqui tá um sol aqui na minha cara, mesmo. Só um minutinho aqui. Esse cara é bronzeado mesmo. Então vamos lá. Eu tenho aqui, ó, primeira coisa que eu faço, eu escrevo o tipo de faces, então eu tenho, ó, faces triangulares e tenho faces quadrangulares. Alexandrino, quantas de cada? Não tenho. Mas eu tenho uma informação. Qual é a informação? Ele disse que uma é o quádruplo da outra. Então, se uma é o quádruplo da outra, então o que é que eu vou fazer? Eu vou chamar uma de x e a outra de 4x. Se ele está dizendo que triângulos é o quádruplo de quadrados, então quando eu chamo o quadrado de x, triângulo vai ser 4x. Então, significa o quê? Que eu somando esses dois aqui, eu vou ter o total de faces. Então, quem vai ser o total de faces? 5x. Perceba, eu estou escrevendo o valor de x em função de quem? Em função do x. Ou, desculpa, o total de faces em função de x. É porque eu fico mudando aqui a atenção aqui para poder aceitar as pessoas. Eu
esqueço do que eu estou falando. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar 4x e vou multiplicar por 3, porque é triângulo. Então, você vai ter 2x. Eu vou pegar embaixo, ó, x e quadrado, 4. Então, você vai ter o quê? 4x. Quando eu somar esses dois números, não esquece. Se tu esquecer isso, tu vai vacilar, tá? Quando você soma, que nesse caso dá 16x, não é o total de arestas. Isso é quem? É o dobro de arestas. Por que, Alexandrino? Porque eu disse o seguinte, para cada poliedro formado, eu tenho uma aresta. Aí o que é que acontece? Quando eu quebro esse poliedro, eu vou dividir em várias faces. O que é que significa isso? Que uma face que está montada vai virar quantas desmontadas? Duas. Então, isso quer dizer que para eu encontrar o total real de arestas, eu vou sempre pegar aquele cara e dividir por dois. Pessoal, só me fiscalizem as contas, tá? Porque às vezes eu erro conta aqui para eu não ter que ficar feito besta depois procurando um erro. Principalmente agora no começo, que eu estou todo tempo mudando a tela. Vocês não conseguem escutar e nem ver, mas eu estou todo tempo mudando a tela para aceitar as pessoas na aula, tá? Então, por favor, me fiscalizem. Então, o que é que eu vou fazer agora? Relação de Euler. Eu tenho, ó, V menos A mais F. Isso vai ser quanto? Isso vai ser igual a 2. O valor do V, ele deu quantos vértices? 8 vértices. Aonde, Alexandre? Lê, macho. Tu tem que ler, ó. 8. Se o cara está dizendo que tem 8, tem 8. Ah, é porque eu esperava um número. Ah, mas ele não escreveu, ele não botou o numeral, digamos assim. Ele escreveu a palavra. Tem que se ligar, doidão. Então fica, ó, 8. Quem é o A? 8x. Mais o F, 5x, é igual a 2. Então você vai ter, ó, 8 menos 3x é igual a 2. Então, menos 3x vai ser igual, quando o 8 passa para lá, fica menos 8, o mais 2, menos 6. Quando você divide, o x é quanto? O x é 2. O que é que a questão pede? Ele pede o número de arestas. Se eu descobrir, calculei, determinei que o valor de arestas é dado em função de x, que é 8x, e eu acabo de determinar que a quantidade de arestas é 8 vezes o x, só que o x é 2. Então, a quantidade de arestas vai ser quem? 16. Perfeito? Aí você vai lá, item C. Pessoal que está assistindo a aula a primeira vez, é nesse momento, quando eu termino a aula, aí, ou termina a questão, aí você pergunta, ou você faz uma observação, ou coloca lá no chat. Tá tudo ok? Tá tudo ok? Então, não precisa ficar procurando sarna para se coçar. Vamos para frente e acabou-se, tá? Então, tá tudo tranquilo, ninguém falou nada, vamos para a segunda, tá? Afinal, né, vocês têm uma porrada de coisa para estudar. Segunda questão é a questão 43 da lista 31. Ele diz assim, ó, o prisma reto tem por base um pentágono com dois ângulos retos, conforme a figura 1. Pessoal, isso aqui, se você... Vamos pensar, ó, vamos pensar. Aqui, o que está aqui, ó, falou alguma coisa. Deixa eu voltar a tela lá no chat. Alguém está falando alguma coisa aqui, peraí. Rapaz, I am love. Como é que eu vou chamar um cidadão ou uma cidadã? I am love. Como é que eu vou chamar pelo nome? Né? Mas tudo bem, I am love. Tanto faz, tá? Porque olha só, quando você tem V, ó, quando você tem V menos A mais F é igual a 2.
O cara pega esse A e joga para lá. Então fica V mais F é igual a mais 2. Então são equações equivalentes. Não tem problema não. Tranquilo? I am love. Ok? Joga para frente. Vamos lá. Ó, aí, ó. Esse vermelhinho que eu pintei agora, ele é isso aqui, ó. Tá? Tá aqui ele pintado, ó. Que é a face superior. Mas ele também é aqui embaixo, ó. Claro que eu não estou perdendo, né? Tendo capricho aqui, que eu vou apagar mesmo. Então, eu tenho essas duas faces. Como é um prisma, eu tenho as faces paralelas congruentes. Então, se eu encontrar a área de um, eu encontro a área do outro. Tá? Como é que eu vou encontrar, Alexandrino, a área de um pentágono? Bom, nesse caso, quando a gente não tem uma fórmula específica, o que é que acontece? A gente vai quebrar a figura. Então, se o cara está dizendo que essa figura é a base, então eu vou fazer isso aqui, ó. Certo? Eu vou pegar isso aqui. E aí o que é que acontece, Alexandrino? Vamos lá. Eu vou chamar isso aqui de área 1. Lembra que eu estou na base ainda, tá? Eu estou na base. Eu vou chamar isso aqui de área 1. E esse triângulo eu vou chamar de área 2. Só que como é que a gente acha a área de um retângulo? Simples. Base vezes altura. Como é que eu acho a área de um triângulo? Teoricamente, a mais simples é base vezes altura sobre 2. Só que, Alexandrina, eu não tenho a base, verdade. Só que esse triângulo que representa a área 2, ele é um triângulo quê? Ele é um triângulo isósceles. Então, significa dizer que se eu baixar essa perpendicular, obrigatoriamente, aqui você vai ter 90 graus, e obrigatoriamente, pelo fato de você ter um triângulo isósceles, o que é que acontece? Eu tenho, quando essa altura chega lá embaixo, ela vai dividir o lado ao meio. Como o lado do retângulo completo, como a área do losango completo, peraí que vai ficar complicado para depois a pessoa que não está assistindo entender. Deixa eu só fazer aqui uma coisa. Estou pensando que não pode assistir a aula agora. Pronto. Agora dá certo. Ó, o que foi que eu fiz? Eu fiz outra figurinha, para quê? Para que eu possa mexer numa e na outra, não. Então, aqui eu quebrei a figura em duas, tá aqui ela, ó. Então, mais uma vez, eu vou ter aqui, como eu disse antes, aqui vai ser a área 1 e aqui você vai ter a área 2, tá? Só que para eu encontrar a área 2, eu preciso determinar a altura do triângulo. Alexandrino, por que só a altura? Porque a base, que é esse segmento vermelho, eu já tenho. Quanto é que ele vale? Vale 6. Então eu já tenho. Só que o triângulo de cima, ele é um triângulo isósceles. Então, na hora que eu baixo essa perpendicular, o que é que acontece? Essa perpendicular, que é a altura, ela também é o quê? Mediana. Propriedade do triângulo isósceles. Se a medida do vermelho, que vai de A até B, é 6, então essa parte aqui é 3 e essa parte aqui é 3. Logo, se você tiver cuidado, zelo pelo que você está escrevendo, aqui nesse triângulo amarelo, ele é o triângulo retângulo e é o famoso triângulo 3, 4, 5. A hipotenusa é 5, um cateto é 4 e o outro cateto é 3. Como esse cateto de baixo é 3, a altura é 4. Então, eu consigo determinar agora a área 1 e a área 2. Então, vamos lá. Primeiro, a área 1 não é a área da base. Ela faz parte da área da base. A área 1 é a área do retângulo. Alguém aí me fiscaliza, tá? A área 1 é 6 vezes 2. Então, a área 1 vai ser 12. Beleza. Agora eu vou para a área 2. A área 2 vai ser a área desse triângulo, que vai ser base vezes altura sobre 2.
quase não sai. Então, a área da base vai ser 24,12. Pronto. Então, olha só, a área da base, quando eu pego essas informações, a área da base, uma base, tá? Uma base. A área da base vai ser 12 mais 12. Então, eu tenho que a área da base vale quanto? 24. Só que eu quero a área completa, não é isso? Eu tenho aqui em cima 24 e aqui embaixo 24. Só que agora eu vou encontrar a área o quê? A área lateral. Você está assistindo a aula, provavelmente você está assistindo dentro de um cômodo do seu apartamento, da sua casa. Dificilmente você está assistindo a aula debaixo de uma mangueira, de uma castanhola, num pé de jambo. Então, se você está assistindo a aula dentro de um cômodo, quarto, cozinha, sala, banheiro, você vai ter o teto e o chão, ou seja, você vai ter as bases e você vai ter as paredes. O que são as paredes? São as áreas laterais, né? As faces laterais. Eu vou calcular todas as paredes, que são as faces laterais, e vou somar. Quando eu faço essa soma, então o que é que eu tenho? Eu tenho aí a área lateral. Alexandrino, foi exatamente isso que eu não consegui calcular, porque eu não entendi direito. Então se liga, presta atenção. Presta atenção. Eu vou chamar esse ponto aqui de C. Então aqui, ó, você vai ter o A, aqui vai ser o C, aqui vai ser o B de bola. Aí vou chamar esse cara aqui de I, D de dado, e vou chamar esse cara aqui de E. Só para completar aqui a base superior, tá? O que eu fizer em cima também vale embaixo, tá? Então esse ponto aqui é. Agora, por favor, presta atenção. Quando você olha para essa face que eu vou pintar aqui de amarelo, deixa eu colocar um traço maior. Presta atenção. Isso aqui eu vou já apagar. Você tem que estar ligado. Isso aqui é um retângulo. É um retângulo que tem dimensões quanto? Uma dimensão é CD. Vou permitir aqui. Uma dimensão é CD, que vale 6. CD não, perdão. CD, CE, perdão, aqui é um E. CE, que vale 6. Tá? Vale 6. Agora, e a outra dimensão? A que está em pé, não é um prisma? Então, todas as alturas medem quanto? Mede 7. Tu estava olhando para uma parede, provavelmente. Se tu olhar para o teu canto, vai ter uma parede do teu lado direito e a parede da frente. Eles vão estar um encontro. Esse encontro, quando tu olha para o teto, tem uma linha. Essa linha é como se fosse esse 7, tá? É como se fosse a nossa altura. Então, Alexandrino, quer dizer, então, que eu vou ter 5 faces laterais? Exatamente. Alexandrino, por que 5? Pensa comigo. Porque você tem quantas arestas da base? É 5. Então, você vai ter 5 faces laterais. Ah, então quer dizer que se eu tivesse na base um polígono de 10 lados, eu teria 10 faces laterais? Sim, é sempre desse jeito. Então, olha só. Aqui eu vou desenhar e vou apagar. Então, tu tem que estar ligado. Essa parede que vai estar aqui, ó, pintando de vermelho, quais são as dimensões dela? Comprimento, 2. Altura, 7. Vai ser a mesma parede daqui, ó. Comprimento, 2. Altura, 7. Então, eu encontro a área de um, depois eu encontro a área do outro, tá? Então, vamos lá. 2. Segundo, agora eu estou começando as áreas das faces, tá? Eu vou chamar de área 3. É A, B, C, D, E, F, G, H, I e J. Beleza. Eu vou chamar de área 3 a área do retângulo
FG, ó, FGBE. Aceitar aqui o pessoal, só um minutinho. Então, eu vou pegar e vou fazer a conta. Quem é a área 3? A área 3 vai ser 2 vezes 7. Logo, a área 3 vai ser igual a 14. Beleza. Eu vou chamar de área 4, vai acompanhando. 3. Eu vou chamar de área 4 a área do retângulo. Olha na figura. G, H, C, B. Tá? Então, quem vai ser a área 4? A área 4 vai ser o comprimento GH é exatamente quanto? É exatamente 5. Então, fica 5 vezes 7. Então, a área 4 vale quanto? 35. Esse outro retângulo aqui, ó, ele tem a mesma área dessa área 4. Então, eu não vou precisar calcular, vou só depois multiplicar por 2, tá? E, por fim, 4. Eu vou chamar de área 4 a área do retângulo DEFJ. Na hora que eu faço a área 4, eu vou ter comprimento 6, largura, altura, no caso, 7. Então, você vai ter quanto? 42. Por fim, Alexandrino, por que você não vai usar a fórmula da área total, que é a área lateral mais 2 vezes a área da base? É a mesma coisa. Só que, no caso, a área lateral, eu faço a parte, né? Mas é a mesma coisa. Vamos fazer, então. Então, quem vai ser a área lateral? Vai ser só a área das paredes, tá? Vai ser assim, ó. Vai ser 2 vezes a área 3. Por que, Alexandrino? Porque a área 3 é essa aqui, que vai ser igual a essa. Então, são 2 vezes. Mais 2 vezes a área 4. Por que, Alexandrino? Porque a área 4 é esse retângulo aqui e esse outro retângulo aqui. Como eles são congruentes, eles vão ter a mesma área, tá? E mais a área qual? 6, área 4, aqui a área 5, perdão. Ó, cansaço, tá? Tem que me ajudar, pessoal, vocês. Eu já tinha usado a área 4. Hoje o dia foi punk. Desde 7 horas da manhã, correndo para um lado e para o outro. Então, aqui, você vai ter a área 5. Ó, eu apaguei e fiz a mesma coisa. Área 5. Então, mais a área 5. Substituindo. Quem vai ser a área lateral? Vai ser 2 vezes. Área 3, cadê a área 3? 14. Mais 2 vezes a área 4, 35. Mais a área 5, que é 42. Área lateral, 28. Mais 70. Mais 42. Olha aí as contas, por favor. Fazer a conta aí enquanto eu aceito o pessoal. Vai, vai. Sim, quanto é que dá isso? 70 mais 40. 70, é isso. Alguém respondeu para mim. 140, perfeito. Obrigado, hein? Então, a área lateral vai ser
140. Muito obrigado. E, por fim, 6. Quem vai ser a área total? Vai ser a área lateral, mais 2 vezes a área da base. Então, área total, área lateral é 140, mais 2 vezes a área da base, 24. 48. 48 mais 140 dá 188. Qual é a unidade? Centímetros quadrados. Ficando ceguinho. E aí nós vamos ter a resposta letra C. Lá no chat para ver se tem alguma pergunta. Obrigado, Clara. Obrigado, Nicolas. Vamos para frente. Olha, eu tenho um bocado de coisa apertada e eu deixei uma página sozinho. Como é que pode? Vacilei. Questão 14. É porque eu não olhei o material. Eu fiz ontem à noite, estava cansado também, senão tinha sido mais organizado. Pessoal, essa questão 14 é quase uma questão que eu teria que entrar na sua mente para você observar, tá? Porque, olha só, vamos lá. No ano de 1751, o matemático Euler conseguiu demonstrar a famosa relação dos poliedros convexos, que relaciona o número de suas faces, arestas e vértices, V mais F igual a mais 2. Tá aí, ó, ele prefere, esse autor dessa questão prefere escrever a relação de Euler desse jeito, tá? Eu acho que é o I My Love, né? Não, I am Love. Escreveu isso aí, gostei do I am Love. No entanto, na busca dessa demonstração, essa relação foi sendo testada em poliedros convexos e não convexos. Observou-se que alguns poliedros não convexos satisfaziam a relação e outros não. Por isso que eu disse em sala, a relação de Euler ela vale exclusivamente para todos os poliedros convexos. Ah, mas tem poliedro não convexo que funciona, mas eu não posso afirmar que funciona para todos, tá? Um exemplo do poliedro não convexo é dado na figura. Todas as faces que não podem ser vistas diretamente são retangulares. Essa informação, vários alunos vieram me perguntar essa questão em sala, e eu dou maior valor, tá? Quando vem tirar dúvida comigo. Ó, porque não tem nada melhor do que você tirar dúvida diretamente com o professor ali. Então, ó, olha a informação que ele deu. As faces que não podem ser vistas são retangulares. Então, significa dizer o quê, Alexandrino? Que aqui embaixo, pessoal, lá embaixo, essa, lá embaixo, você tem um retângulo. Ele é plano. Ele não tem esse buraco, tá? Como tem na parte superior. Não tem. Ele é plano. Então, o que é que ele pergunta? Qual a relação entre os vértices, as faces e as arestas do poliedro apresentado na figura? Então, vamos lá. Ó. Vamos pegar primeiro os vértices. Preste atenção. Ó. Eu vou aumentar a figura aqui para a gente ter uma ideia melhor. Preste atenção. Vamos pegar primeiramente os vértices. Olha só. Eu tenho um vértice aqui, ó. 2, 3. Aqui de baixo, 4. Aqui tem 5, 6. Aqui tem um 7. E aqui dentro tem 8. Aí 8, 9, 10, 11, 12. Aí lá embaixo, ó, 13, 14, 15 e tem um bem aqui, ó, lá dentro, 16. Então o vértice vale quanto? 16. Ah, então, Alexandre, eu teria que imaginar. O ruim dessas coisas, dessas questões aqui, você tem que ter uma participação, e essa participação ela tem que ser a principal. Você tem que visualizar a questão, tá? Deixa eu permitir aqui entrar.
Bom, aí, encontrei vértices. Agora eu vou encontrar quem? As faces. Beleza. Vamos para as faces. As faces, pessoal, é tudo aquilo que eu olho e eu vejo como se fossem retângulos, né? Então vamos lá, presta atenção. Vou pegar as faces. A face de baixo tem uma face embaixo, né? Aqui, ó, como eu fiz naquela hora, esse retângulo que está lá embaixo é uma face. Aí você tem aqui essa lateral, 2. Você tem essa lateral, 3. Aí você tem essa lateral aqui de trás, 4. E você tem essa lateral aqui, 5. Não dá para ver, mas ele disse que aquilo que não dá para ver é retângulo. Então, F já tem 5, né? Vou terminar de somar. Aí eu tenho essa, ó, 5. Aqui, ó, 6. Eu tenho essa daqui de dentro, 7. Essa daqui, 8. Tem essa daqui dessa parede, 9. E tem essa parede aqui de dentro, 10. E, por fim, eu tenho o fundo da piscina, vamos dizer assim. Então, eu tenho 11 faces. Perfeito? Agora, vamos contar as arestas. Normalmente, contar a aresta é um pouquinho mais chato, tá? Mas vamos lá com calma. Vamos contar as arestas que eu estou vendo em cima. Vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4. Aí, ó. 5, 6, 7, 8. Agora, dentro tem um buraco, ó. Já me perdi. 8, 9, 10, 11, 12. E as que tem em pé? 13, 14, 15, 16. Essas aqui que estão em cima, né? 16. Agora vamos pegar as que estão na lateral. Quanto foi que deu aí, pessoal? Puxa vida. Quanto foi que eu tinha contado aí? Vou contar de novo, esqueci. 16. Obrigado, Ian. 16. Agora vamos contar. Muito obrigado, Clara, Yasmin, Catarina, Gabriel. Agora vamos contar as que estão aqui do lado. 16, 17, 18, 19 e tem essa lá de trás, ó, 20. Aí, ó, 21, 22, 23 e 24. Então, eu tenho 24 arestas. 24 arestas. Estudei na questão difícil. Olha, eu não vou mentir, não. Sinceramente, eu acho. Não tem conta, não tem essas coisas de absurdo, mas para você ter uma visão dessa, e eu eu não consigo entrar na sua mente a ponto de forçar você entender isso. Você tem que ter essa visão, infelizmente, tá? Então vamos lá. Ó. Eu tenho V igual a 16, eu tenho F igual a 11 e tenho A igual a 24. Sim, Alexandre, eu encontrei isso. Eu não consegui, foi o que é que eu ia ter que fazer? Você ia ter que testar. Você ia ter que testar em cada um deles. Quando você tem V mais F, tudo é V mais F do lado, ó. Tudo é V mais F. V mais F, dá quanto? 27. Aí, A menos 1, A mais 1, A mais 3, A mais 4. Não, A mais 4 tem não, A mais 3, né? Então fica 24 mais 3. Então a resposta certa é o item E. Porque quando eu faço ó, V mais F igual a A mais 3, na hora que eu substituo, o V é 16, o F é 11, o A 24, mais 3. É uma igualdade, ó. 27 igual a 27. Então, essa é a resposta correta. Vamos lá no chat. Tudo tranquilo. Beleza.
O Gabriel está perguntando o seguinte: Alexandrina, essa face que está ao redor desse buraco seria qual figura geométrica? Não. Ou não se pensa nisso? Não. Na verdade, isso aqui não é um polígono, né? Ó, essa figura é um retângulo. Essa figura é outro retângulo. Mas quando eu pego essa parte aqui, eu não tenho um polígono, tá? O que é que eu posso dizer? Que aí é uma figura determinada pela diferença de áreas. É a área do retângulo grandona, do grandão, menos a área do retângulo pequeno. Beleza, Gabriel? Show. Vamos para a próxima. Deixa eu ir lá no chat. Tudo tranquilo. Vamos para a próxima. O deltaedro é um poliedro cujas faces são todos triângulos equiláteros. Pessoal, quando eu digo que um poliedro tem faces triangulares, para a quantidade de vértices, a quantidade de arestas e a quantidade de faces, não interessa se esses triângulos são equiláteros, são escalenos, são isósceles, não interessa, tá? São triângulos, tem 3 lados. Vão contar 3 arestas, tá? Se um deltaedro convexo possui 8 vértices, aí ele está já colocando um valor numérico. 8 vértices. Então, o número de faces ou seja, eu quero o número de faces. Tudo bem. Alexandrina, eu fiquei olhando para essa questão, o cara foi até camarada, ele deu até a relação de Euler aqui e tal, mas eu faça do mesmo jeito. Faces triangulares. Mas, Alexandrino, cara, eu não tenho total. Não tem animal. Mas tu coloca X, cara. Tu coloca a variável. Pronto. Resolvi o problema. Eu vou somar aqui. Alexandrino, não tenho o que somar. Então, você repete. Quem vai ser o total de faces? X. Perfeito? O que é que eu faço agora? Eu vou pegar um número de faces e multiplicar pelo número de triângulos, ou do lado de triângulo, que é 3. 3x. Aí o que é que eu disse para você? Soma desse lado. Mas também não tem o que somar, então você repete. Então essa soma vale quanto? 3x. Mas essa soma, mais uma vez, é o dobro de arestas. Se essa soma é o dobro de arestas, então quer dizer que o total de arestas vai ser 3x dividido por 2. Ora, quando você olha para a relação de Euler, eu tenho 3 variáveis. Eu tenho 3 letras. O que foi que eu fiz? Eu escrevi o f em função de x, ou seja, o f da relação de Euler vai embora, vai ficar só x. Eu escrevi o a em função de x, ou seja, na relação de Euler vai sair o a, vai ficar só x. E o v ele deu, ou seja, eu vou ter só uma letra, que é o valor de x. Então dá para determinar. Então, nesse caso, nós vamos ter v, 8, o a, 3x sobre 2, o f, x, igual a 2. Calculando o MC, 16 menos 3x mais 2x igual a 4. Fica menos x igual a menos 12. Logo, quem é o x? 12. Certo? Peraí. Peraí que eu dei aqui. Pode ser que alguém não entenda depois. Só aceitar aqui o pessoal. Pode ser que não entendam o que foi que eu fiz, tá? Eu, na verdade, calculei o M. Opa. Na verdade, eu calculei o MMC, tá? Aí depois eu cortei. Foi mal, eu me empolguei aqui, fui direto demais. Pronto. Eu encontrei que o x é 12. O que foi que essa questão pediu? O número de faces. Ora,
Se o número de faces é x, ele não disse? Então o número de faces é 12. Ou seja, você vai lá e marca o item E. Perfeito? Vamos lá no chat, ver se tem algum. Tá tudo tranquilo. Tranquilo. Ixi, meu irmão, já passou já 46 minutos. Vamos para a questão 19 da lista 30. Os sólidos de Platão são poliedros convexos cujas faces são todas congruentes em um único polígono regular. Todos os vértices têm o mesmo número de arestas incidentes e cada aresta é compartilhada por apenas duas faces. Eles são importantes para a classificação das formas dos cristais, minerais e do desenvolvimento de diversos objetos. Como todo poliedro convexo, os poliedros, os sólidos de Platão respeitam a relação de Euler, V menos A mais F igual a 2, em que V, A e F são números de vértices, de arestas e faces do poliedro, respectivamente. Isso aí foi só uma introdução da questão. Agora vem aí. Em um cristal cuja forma é um poliedro de Platão de faces pentagonais, qual a relação entre o número de vértices e o número de faces? Alexandre, aí eu fiquei perdido, bicho, porque ele não deu nada. Tranquilo. Mas o que foi que eu te disse? Quando o cara tiver uma questão que fala o tipo de faces e a quantidade, você vai escrever. Você tem um poliedro cujas faces são o quê? Pentagonais. Quantas? Não sei. Eu vou chamar de X. Vou somar desse lado. Não tenho o que somar, então vou repetir. O F vale quanto? X. Aí você vai pegar X e multiplicar por 5, que vai ser 5x. Você vai somar do lado direito. Não tem o que somar. Então, repete. E, mais uma vez, isso aqui equivale ao dobro de arestas. Ora, se é o dobro de arestas, eu vou lá. 2 arestas será 5x sobre 2. Só que tem um detalhe. Como ele quer a relação entre A e F, o F está em função de X, o A também está em função de X. Para aparecer V e F na questão, o que é que eu vou fazer? Eu vou mudar isso aqui, ó. Então, quem é o A? É 5F sobre 2. Pronto. E agora, relação de Euler. 3V menos A mais F, isso é igual a 2. Quem é o valor do V? Não sei, Alexandre. Então, pronto. Quem é o A? 5F sobre 2. Mais F igual a 2. Calcula o MMC. 2. 2V menos 5F mais 2F. Igual a quanto? Igual a 4. Vai embora. Ficou quem? 2V menos 3F igual a 4. Aqui não é obrigado a dar, não. Pode ser que vá para o lado de lá, que vá para o lado de cá, não sei, né? Nesse caso aí tem 2V menos 3F igual a 4. Tem, e é logo o item A. Né? Então tá aí, ó. Alexandre, mas tem aquelas relações que o total de não sei o quê é 3 vezes não sei o quê. Eu não falei nada disso. Tá aí, ó. Toda vida o mesmo padrão. Toda vida eu faço a mesma coisa. Tá? Beleza? Empolgadinho? O que foi que eu tô empolgado? Eu perdi a piada. O que foi, Davi? Conta aí a piada para nós. Não tem nenhuma dúvida. Então,
Vamos para a próxima. Questão 20. A mesma ideia, né? Mesma ideia. Espera aí. Deu bug aqui. Vamos lá. O sol de Batão, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Em um cristal, eu já acabei isso. Deixa eu ver aqui uma coisa. Eu repeti a questão. Ah, não. Aqui as faces são o quê? Triangulares. Na questão anterior, o cara estava falando que era faces o quê? Pentagonais. Certo? E aqui ele está falando o quê? Faces triangulares. Então, a mesma coisa. Olha só. Faces triangulares. Quantas? Não sei. O que é que eu vou fazer? Mesma coisa, macho. De novo, olha, repetir. A prática leva à perfeição. O cara faz 3 questões, acha que sabe, passa 200. Aí você começa a aprender. E aqui você vai ter, ó, x vezes 3, e aqui vai ser 3x, tá? Soma. Lembra que lá era 5. Aqui você vai somar. Não tem o que somar. Repete. Escreve. Deixa de ser preguiçoso. Dobro de arestas. Beleza. Se é o dobro, então o total de arestas vai ser 3x sobre 2. Como ele quer uma relação V e F, aí o artifício é eu trocar. Eu vou jogar aqui, ó. Então, o total de arestas é 3F sobre 2. Aí você vai para a relação de Euler. V menos A mais F igual a 2. Substitua. Quem é V? Ele deu? Não, é o que eu quero, né? A relação. O A, 3F sobre 2. Mais F igual a 2. Calculo o M de C. Fica 2V menos 3F mais 2F igual a 4. Vai embora. Então, nós vamos ter 2V menos F igual a 4. Essas duas questões foram do Enem, tá? Duas questões foram praticamente o quê? Praticamente iguais, né? Praticamente a mesma coisa. 2V menos F igual a 4. É letra C. Beleza? Para frente. Questão 64, da lista 31. Diz assim: a figura a seguir, o vetor V com módulo igual a 20 raiz de 3 metros por segundo, representa a velocidade constante desde o lançamento da partícula no ponto A até o antiparo, que é uma trajetória retilínea. Sabendo que a distância entre o ponto de lançamento e o antiparo B é de 120 metros, qual o tempo em segundos, deve ser em S, deve ser segundos, né? Gasto entre o lançamento da partícula e o contato do antiparo. Até onde eu sei, para eu poder determinar o tempo, eu preciso do espaço percorrido e a velocidade. Ou então, se eu quero a velocidade, eu preciso da distância e do tempo. Ou então, se eu quero a distância, eu tenho que ter a velocidade e o tempo. Não é isso? Então, o que é que acontece? Eu preciso determinar a distância. Distância de onde para onde, Alexandrino? A distância do ponto A até ele bater no antiparo. Eu quero essa distância aqui, ó. Certo? Eu quero essa distância. Eu vou chamar de x. Ora, o cateto oposto a 60 é o que está na frente. Eu não tenho. Então, não vou usar, pelo menos a priori. Quem está na frente do ângulo de 90 graus é o cateto oposto. E esse cateto que está batendo, né, que está
tocando, que está junto com o ângulo, ele é o cateto adjacente. Então, se o cara está te dando o cateto adjacente, que é 120, e a hipotenusa eu quero, que é o x, razão trigonométrica que tem cateto adjacente e hipotenusa é o cosseno. Então, o cosseno de 60 graus é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. O valor numérico do cosseno de 60 é 1 sobre 2. Aqui não é graus não, viu, pessoal? Perdão. É 120 sobre x. Quando você multiplica meios, multiplica extremos, x igual a 240. 240 o quê? Metros. Deixa eu colocar aqui. Porque não é a resposta, né? Porque como ele está pedindo tempo, né? Ele está pedindo tempo, já tem uma velocidade, já tinha, e agora eu tenho o quê? E agora eu tenho o espaço. Então, 2. A velocidade é o espaço sobre o tempo. Ou então você faz regra de 3, tá? Qual é a velocidade? 20 raiz de 3. Quem é o espaço? 240. Sobre o tempo. Vai embora um zero. Aliás, 20 aqui dá 12, né? Simplifiquei. Multiplica meios, multiplica extremos. Você vai ter raiz de 3 vezes t igual a 12. Passa para lá. T vai ser igual a 12 sobre a raiz de 3. Aí eu racionalizo. Vezes raiz de 3. E eu vou encontrar que o t vale quanto? O t vale 12 raiz de 3 sobre 3. Então, t vai ser 4 raiz de 3 segundos. Então, você tem a resposta certa, item D de dado. Tá tudo tranquilo. Tudo tranquilo. Questão 36. Diz assim. Questão 36, ficha 31. Vamos lá. O objeto é lançado para cima, perpendicularmente ao chão, a partir de uma altura de 1 metro e com velocidade de 5 metros por segundo. Desprezando a resistência do ar e assumindo que a aceleração da gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado, a altura do objeto em metros é descrita por h igual a 1 mais 5t menos 5t2, em que t é o tempo transcorrido em segundos desde o lançamento. Preste atenção. Primeira observação que eu vou, lembrando, vou nem terminar a questão. Pessoal, você já tem idade para poder saber disso, tá, pessoal? Quando eu coloco conteúdos do primeiro ano para vocês, é que eu tenho uma preocupação gigantesca, tá? Para que vocês tenham constantemente, né, o convívio com conteúdos do primeiro ano. Função do primeiro grau, função do segundo grau, principalmente, tá? Então, vamos lá. Ó. Essa função, que é h, igual a menos 5t2 mais 5t mais 1. Primeira coisa que eu fiz, eu mudei a ordem. Por que, Alexandre, é proibido? Não, não é proibido. É porque em algum momento eu vou precisar saber quem é o A, quem é o B e quem é o C. Aí o A, o B e o C, por definição, o A é aquele coeficiente que multiplica x ao quadrado, que nesse caso não é o x, é o t. O B é o número que multiplica só x, o C é o termo independente. Então, para eu poder não me confundir, eu coloco na ordem decrescente dos expoentes. Então, o A vale menos 5,
o B vale 5 e o C vale 1. Como o A é negativo, então o gráfico dessa função ela vai ser uma montanha. Tá? E esse ponto aqui nós chamamos de ponto máximo. Ele é o vértice. Só que o ponto máximo, como todo e qualquer ponto, ele tem duas coordenadas. Ele tem uma coordenada no x, que a gente chama de x do vértice, e ele vai ter uma coordenada no y, que a gente chama y do vértice. Agora, importante, seja na função logarítmica, na função exponencial, na função trigonométrica, na função do primeiro grau, na função do segundo grau, não importa. Onde tem equação, tem variável ou variáveis, é necessário que você saiba o que essas letras representam. Tá? Prisma cai no Enem? Claro. Claro, Davi. Cai. Eu vou precisar saber quem são essas letras para eu poder desenrolar o meu problema. O que significa esse T? Esse T, ele está dizendo que é o quê? Tempo. O tempo, o T, ele está no lugar do X. Na minha função original, quem fica ao quadrado, quem fica isolado X, né, é a variável X. E o que é esse H? Esse H representa o quê? A altura. O H, ele está assumindo quem? O Y. Porque a minha função é assim, ax2 mais bx mais c. Ou então, f de x é igual a ax2 mais bx mais c. De qualquer jeito, na hora que você compara, esse y, que é a mesma coisa do f de x, ele está lá representado por quem? Pelo h. O x ao quadrado e o x, ele está colocado o quê? O t. Então, eu tenho que tomar cuidado, tá? Muito bem. Aí, para a minha questão, o que é o y do vértice? Se o y é a altura, o y do vértice é a altura máxima. O que é o x do vértice? É uma condição. Mas o x da minha questão representa o tempo. Então, a condição está relacionada com o tempo. Então, o que é o x do vértice? É o tempo para que a altura seja máxima. Então, se na questão eu não li ainda, mas se na questão ele disser assim, ó, determine a altura máxima atingida pela pedra, pelo objeto. Determine a altura máxima. Então, eu tenho que calcular o y do vértice. Agora, se ele diz assim, qual o tempo, para quantos segundos, para quantas horas, qual é o tempo necessário para que a bala, o objeto, a pedra atinja a altura máxima? Então, ele não está perguntando qual é a altura máxima, ele está perguntando a condição para que a pedra chegue na altura máxima. Então, aí seria o x do vértice. Aí vamos ver o que é que a questão pede. Segundo a expressão apresentada, esse objeto atinge sua altura máxima em... Olha as respostas, pessoal. Se façam de doidão. Olha as respostas, tudo segundo. Segundo é tempo. Quem representa o tempo? Quem representa o tempo? O x. Então, eu não estou perguntando qual é a altura. Eu estou perguntando qual é o tempo. Então, eu quero quem? Eu quero o x do vértice. Então, o x do vértice é menos b sobre 2a. Então, o x do vértice vai ser o b, 5, então fica menos 5. O a, menos 5 vezes 2, menos 10. Então, o x do vértice vai ser 1,5, que vai ser 0,5 segundos. Se ele tivesse perguntado qual é a altura, aí você ia para onde? Você ia para o y do vértice. Tá? Tranquilo? Qual é a resposta aí? Letra B de bola.
Tá no chat, ver se tem alguma coisa. Tem não. Vamos para a próxima. Acabou-se. Beleza? Pessoal, amanhã não vou prometer nada, tá? Mas amanhã, depois das 10 horas, eu não tenho mais aula, tá? Eu tenho alguns